Na próxima sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, na Rivage, vai acontecer o Café Contábil para falar sobre o período de declaração do imposto de renda. E para falar sobre esse evento e também mudanças no imposto de renda, eu estou recebendo o presidente do Sescom de Blumenau, Ricardo Thomas, que está aqui com a gente. Bom dia, Ricardo. Obrigado pela participação. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Alegria imensa estar iniciando a semana aí, conversando um pouquinho sobre um assunto tão importante aí para nós brasileiros. Por que o Sescom organiza, todos os anos, na abertura da temporada de declaração do imposto de renda, esse evento, reunindo contabilistas, a imprensa, discutindo as mudanças na regra? Bem, todos os anos já é tradicional, o Sescom Blumenau Vale Europeu promover o encontro com a imprensa e com os contadores para falar um pouquinho sobre as novidades do imposto de renda, que cada ano mais contribuintes precisam declarar, E aí essas novidades, o profissional contábil se prepara tanto para esse período e ali a gente consegue trazer autoridades no assunto para falar dessas novidades aí, que começa a maratona agora dia 15 e vai até dia 31 de maio. Então é esse momento que a gente conversa, toma um café e conhece um pouquinho mais sobre as novidades. Qual é a expectativa para esse ano? Tem muitas alterações em relação à declaração de imposto de renda? Bem, Jorge, depois de alguns anos sem mudanças na declaração, nós estávamos sem alteração desde 2015, esse ano tem algumas novidades boas para o contribuinte. Teve um aumento do limite da obrigatoriedade. Ano passado aí, teve a mudança nas tabelas, e essa mudança da tabela refletiu na questão da obrigatoriedade. Então, esse ano vai ser obrigado a declarar quem teve renda acima de 30.640. Ano passado era 28.500 e pouco, então teve uma variação boa ali. Obrigava a declarar imposto de renda quem tinha rendimento isento e não tributável acima de 40 mil, que é aquele rendimento de uma aplicação, uma herança que recebia. Esse ano aumentou para 200 mil, então teve uma boa atualização. E também era obrigado quem tinha patrimônio acima de 300 mil. Esse valor também foi atualizado e agora é a partir de 800 mil reais de patrimônio. A expectativa da Receita com essas atualizações que 4 milhões de contribuintes não precisem mais declarar imposto de renda. É significativo, É bastante. Mas mesmo com esse número, a expectativa é em torno de 43 milhões de brasileiros que sejam obrigados a declarar e em Santa Catarina em torno de 2 milhões e 200. Todo dia praticamente, Jorge, aparece alguém lá no meu escritório com a situação do CPF cancelado. Então é importante, a imprensa acho que tem um papel importante nisso, claro. Nesse período divulgar quem é obrigado a declarar, e o contribuinte tem o dever também de fazer essa pesquisa, porque isso, não fazendo a sua declaração, ele fica com o CPF cancelado e gera um monte de problema. Então sempre é importante procurar um profissional aí, contábil, para tirar essa dúvida se precisa ou não declarar. E tem o café com a imprensa já é uma forma de você passar essas informações, explicar certinho para disseminar isso, para que as pessoas não sejam surpreendidas, pegas de surpresa. Nesse café nós trouxemos a imprensa, como eu comentei antes, é um papel fundamental de disseminar essa informação para o cidadão, para o contribuinte, E nós estamos trazendo, então, na sexta-feira, na Rivage, a partir das 7h30 da manhã, toda a imprensa de Blumenau e Vale Europeu. Vamos trazer o delegado da Receita Federal, para falar um pouquinho sobre as novidades e essas mudanças do imposto de renda para 2024. A presidente do CRC, a Marisa, vai falar um pouquinho também sobre o imposto de renda, mas também vai falar um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro de Contabilidade, que vai ser realizado em Santa Catarina, na cidade de Balneário, no mês de setembro. Então vai ter esse momento aí do CRC. Estamos trazendo o Daniel Coelho, que é o presidente da FENACOM. Então vai fazer uma palestra também para nós, contadores. Vai estar a presença do prefeito Mário, convocando o contribuinte a fazer a doação para os fundos municipais da infância e do adolescente e também do idoso. Isso é importante, Jorge, porque nós temos uma oportunidade ímpar de
pagar o imposto de renda e vez que mandar esse dinheiro lá para Brasília, a gente consegue deixar parte desses recursos aqui em Blumenau ou cidades do Vale Europeu para entidades que fazem um trabalho diferenciado, magníficos aí. E só para ter uma noção, ano passado ficou em torno de R$800 mil. Nós estamos trabalhando bastante para que passe da marca de R$1 milhão, mas nós temos a oportunidade de deixar aqui no município mais de 15 milhões. Olha só. Então, você imagina essas entidades com esse recurso, o que eles podem, poder de transformação aí para nossas comunidades. É importante, né? E quem tem esse interesse, por exemplo, né, quem tem imposto a pagar ou imposto a receber, pode fazer essa doação, né? Sim. O contribuinte, a declaração tem 2 modelos, né? A declaração completa, onde eu uso todas as deduções possíveis, né? E o modo simplificado, onde eu abro mão dessas deduções em benefício de 20% do meu imposto devido. Quem faz o modo simplificado não consegue doar, mas quem faz no modo completo, que são contribuintes aí que recebem um valor maior, ele consegue fazer essa doação. É fácil, seguro e pode ser feito ali com alguns cliques na própria declaração. Bom, quem vai doar, né, do pagamento que ele faz, esse valor acaba ficando aqui. Mas quem vai receber? Como é que pode fazer essa doação? Como é que funciona isso? Na verdade, é a mesma situação. Quem tem imposto a pagar, o que acontece? Vê que sair uma guia, sai 2, né? Então, uma guia vai para Brasília, a segunda guia paga até 31 de maio, é importante salientar isso, fica aqui em Blumenau. Quem tem imposto a restituir, ele tem que fazer um sacrifício um pouquinho maior, que é pagar essa guia. E quando ele receber a restituição, esse valor que ele pagou na guia vai vir somado a mais na sua restituição. Ou seja, do bolso dele não sai nada. Não sai nada. Só antecipa. Inclusive, ele paga dia 31 de maio e se por acaso vir lá em setembro, que é o último lote, ele vem atualizado pela Selic. Então, é uma forma de fazer o bem aí para a comunidade sem gastar nada. Então, é só quando for fazer a declaração do imposto de renda, né, falar com o profissional que está fazendo essa declaração desse desejo, né, de fazer essa doação. Isso, o contribuinte tem que solicitar ao contador, olha, se for possível, eu gostaria de fazer a minha doação para os fundos da infância e do idoso. Os contadores, a classe contábil, eu até convoco que para incentivar seu cliente, olha, você tem a oportunidade de fazer o bem aqui, esse tem o valor, é seguro, é fácil. E também nós precisamos ter essa iniciativa porque os contadores são os maestros do imposto de renda, né? Ele estuda, ele se prepara para esse momento. Então é importante ele oferecer isso também para o seu cliente. Mas a doação não pode ser 100% daquilo que se deve ou tem a receber, né? É um índice, né, do que você tem. É um percentual sobre o imposto, é 3%. Então 3% para o FIA e para o fundo do idoso. O sistema calcula automático, isso é importante, tá? O sistema dá o valor que você pode contribuir. Então é bem tranquilo nessa situação. Tem gente que pode achar assim, mas vai dar R$50, R$80, mas acumulando isso é significativo esse valor. Em 10 faz toda a diferença. Então assim, as doações têm que ser no volume. Perfeito? Às vezes, o meu valor é pequeno. Não. R$10 faz toda a diferença numa entidade dessa. Podemos chegar a 15 milhões de arrecadação pelos cálculos. Tem uma expectativa até de mais de 15 milhões. Hoje nós estamos divulgando bastante que para superar a marca aí de R$1 milhão. De R$1 milhão. Ano passado foi pouco mais de 800 mil arrecadados para esses nesse período fundos, de imposto de renda. Nesse período do imposto de renda. Então começa na sexta-feira, dia 15. O prazo para a declaração de imposto de renda vai longe, né? Até 31 de maio, prazo mais estendido. Isso começou no ano passado, né? Isso é uma tendência, tá, Jorge? O brasileiro estava acostumado até 30 de abril, né? Aí passamos por uma pandemia que foi prorrogada devido à pandemia, mas agora esse deve ser o novo real, a nova verdade ali. Um espaço maior para se fazer a declaração. Começa dia 15 de março, termina dia 31 de maio. Esse dia 15 de março é pelo motivo da declaração pré-preenchida.
Então, o governo recebe uma série de declarações que nós, contadores, enviamos e o prazo é o último dia de fevereiro. Então, ele precisa uns 15 dias para processar todas essas informações, para quando o contribuinte iniciar o prazo, ele já pode iniciar com a declaração pré-preenchida. Ano passado, uma a cada 5 declarações foi entregue através do modelo pré-preenchido. Esse ano, a expectativa é para ser uma a cada 2. Então, esse modelo... Crescimento significativo. Né? Por quê? Ali o contribuinte já recebe uma série de informações que a Receita já tem dele. Então ele só confere, vê se todas as informações estão corretas, adiciona o que falta e entrega a sua declaração. O que a gente tem que cuidar na hora de fazer a declaração do imposto de renda? Bem, os cuidados são sempre os mesmos, né? Para evitar uma malha fiscal. Primeiro, declarar todas as rendas. Por mais incrível que pareça, o maior motivo de malha fiscal é não declarar todas as rendas. Então, se eu sou aposentado, eu tenho que declarar a aposentadoria, mas se eu estiver trabalhando também. Se eu tenho um dependente, eu uso os benefícios deles, mas o rendimento dele eu também tenho que declarar. Então, os rendimentos é o motivo principal de malha fiscal. O segundo é as despesas médicas. Realmente lançar as despesas médicas que têm recibos e tem nota fiscal dos profissionais. Porque aquela declaração que eu comentei para você, que é final de fevereiro, existe uma declaração que os médicos mandam, as clínicas mandam, que é a DMED. Então, a Receita tem essa informação e cruza com a declaração de imposto de renda. Se dar divergência, coloca em malha fiscal. Então, essas deduções também é motivo de muita malha fiscal. Então, são as duas principais. Falta de declarar todos os rendimentos e também a questão das despesas médicas. Agora, esse período é um período de muito trabalho para quem é contador, né? E esse prazo um pouco mais estendido, isso alivia um pouco a correria de vocês? Bem, é um momento, a gente sempre brinca que é o nosso 13º, né, Jorge? É um momento que a gente trabalha bastante, se dedica bastante, mas também é um momento onde o contador, com maestria, pode atender seus clientes. Esse espaço maior de tempo é importante, dilui um pouco, mas a gente sabe como que é o contribuinte, né? O contribuinte sempre deixa para o final aí dos 45 do segundo tempo. Mas até fica uma dica, né? O contribuinte que tem imposto de renda a restituir, seria importante ele fazer o mais rápido possível. Porque quem entrega primeiro, recebe primeiro. Nós já temos lotes que vai ser o primeiro lote de restituição dia 31 de maio. Ou seja, para mim estar nesse primeiro lote, eu teria que entregar até dia 10 de maio. Tem uma série de prioridades que é importante, temos 5 prioridades. Então, quem tem acima de 80 anos é prioridade número 1. A prioridade número 2 é entre 60 e 80 anos, ou que tem uma doença grave, também é a segunda prioridade. A terceira prioridade é para quem é professor, o magistério, é a maior fonte de renda, então é a terceira ordem. A quarta é para quem entrega declaração completa ou que é a restituição por Pix, e a quinta e última é os normais. Lembrando que essa ordem de prioridade compete entre elas. Então, uma pessoa de 80 anos, quem entregar primeiro, vai competir dentro do grupo. Uma pessoa com 60 anos vai competir depois na segunda ordem, né? Então, ela não consegue competir com o grupo de cima, mas no grupo de baixo. Então, por exemplo, quem está nesses grupos prioritários, é importante declarar antes, que geralmente fica no primeiro e segundo lote. Quem tem imposto a pagar, né? Tem que pagar à vista, existe parcelamento? Pode ser pago em até 8 parcelas, né? 8 parcelas. 8 cotas que a gente diz. A primeira cota inicia dia 31 de maio e todas elas no final do mês. Então vai até dezembro. Primeira cota em maio, última cota em dezembro. Então aí o cidadão tem até final do ano para pagar o seu imposto de renda. O que pode ser deduzido do imposto de renda, né? E que até para quem está nos ouvindo e quer fazer deduções, tem que ter documentação para comprovar. Bem, as deduções principais, né, são os dependentes, são os filhos, esposas, maridos. Importante lembrar, se eles têm renda,
tem que ser acrescentado à renda também. Depois, a despesa com saúde, ela não tem valor de dedução. Então, tudo que é gasto em saúde, o contribuinte pode utilizar na sua contribuição. Lembrando que deve ter recibo e nota fiscal. Estamos falando isso de consultas médicas... Dentista, plano de saúde, toda a despesa médica desde que comprovada. Uhum. A questão da educação também, tem que pegar a nota fiscal e o recibo na instituição. E essas são as principais despesas aí que tem. Tem alguns benefícios aí, por exemplo, quem vendeu um imóvel durante o ano ali, com benefício fiscal também, tem que declarar. Então, assim, tem uma série de benefícios aí que o contribuinte pode utilizar. Então, na próxima sexta-feira, dia 15, dia em que se abre o calendário para a declaração do imposto de renda, vai ser realizado o café contábil organizado pelo SESCOM na Rivage a partir das 7h30 da manhã para falar sobre esse período de declaração e as novidades também relacionadas à declaração. Apesar dessa mudança na tabela, dessas alterações e de que muitas pessoas acabam não contribuindo com o imposto de renda, a previsão sempre é de aumento de arrecadação, né? Sim, é porque também, mesmo com a atualização da tabela, o contribuinte ele teve um ganho real, teve o reembolso da inflação no seu salário, e isso aumenta o número de contribuintes obrigados. Inclusive, tem uma boa briga aí já nos últimos 2 governos aí desse valor de R$5.000 aí do imposto de renda. Não conseguiram chegar nesse valor ainda. Esperamos aí que em breve aconteça. Inclusive, Jorge, eu fiz um levantamento de uma pessoa que ganha R$10.000 por mês. Uhum. Ela paga em torno de R$1.700 de imposto de renda. Eu fico fazendo Por mês nós estamos por falando mês, né? Isso, né? Eu fico fazendo no ramo de imaginação, né? O que esse contribuinte com R$1.700 ele iria fazer? Ele não iria guardar esse dinheiro. Uma pessoa que ganha, a família que ganha até R$10.000, ele iria gastar esse dinheiro ia circular na economia. Gerando novos impostos também, né? O governo também não deixa de arrecadar. Isso. Então, nós temos que... esse ano é um ano de eleição, é importante, né? Mas nossos senadores e deputados eles deveriam pensar nessa situação de aumentar bastante a tabela, até uns R$10.000 ali, e esse dinheiro circular na economia que ia gerar emprego e renda. Então, acho que isso é importante. Se tu contar para quem ganha R$10.000, né, o que desconta de imposto de renda e previdência, né, já dá o quê? Quase uns 20% do salário, se não mais. No mínimo ali, né, estamos falando em 11%, 14%, na verdade, 14 mais 17, aí tu já faz a conta ali, quase 1/3 do que ele ganha vai para previdência e para tributo. E o que ele consome com o salário dele, mais um valor vai para lá. É verdade, é bem lembrado. Há uma tendência, pelo menos promessa desse governo, de que até o final desse governo a tabela esteja ali atingindo quem ganha até R$5.000. A gente espera. Vai ter um acréscimo, uma mudança na tabela esse ano novamente, né? Que entra em vigor a partir de março ou de maio? Agora teve alteração na tabela. Então, a partir desse mês agora já teve essa alteração da tabela. Vale a partir de março. Para ajustar para 2 salários mínimos, né? Então, hoje quem ganha acima aí de 2.824, ele está isento do imposto de renda. Como não teve essa atualização lá no início do ano, também recebeu série de crítica, né? Porque é aquela mensagem, né? Quem ganha menos de 2 salários mínimos volta a pagar imposto de renda. Foi feita essa atualização. Mas o importante era o governo fazer um estudo, conseguir aumentar esse valor aí pelo menos 5.000, mas eu acho que já deveríamos trabalhar em algo aí de R$10.000 para a economia girar de uma forma bem mais rápida. Apesar de começar só no dia 15 e ir até 31 de maio, os contribuintes já devem procurar os seus contadores, os profissionais, para poder agilizar, porque é uma procura muito grande, né? Já começaram a procurar. Essa conversa inicial é importante com o seu contador, porque ali o contador passa toda a documentação que precisa separar, já faz uma agenda, né, para ser abrindo a declaração e já poder entregar e ficar em dia aí com tão temido leão.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Um ótimo evento na próxima sexta-feira. Obrigado e contamos com a presença de todos, inclusive a tua, né, Jorge? Estamos contando com a tua presença lá. Me botou na parede agora, tá certo. Obrigado, Ricardo. Ótima semana.